Oi pessoal, nesse vídeo eu vou resolver o desafio da introdução lá de estequiometria. Primeira coisa, para resolver um problema de estequiometria, a gente sempre vai seguir os mesmos passos. Que passos são esses? Primeiro, a gente vai ter que escrever a equação química, caso o exercício não tenha dado. Se o exercício já der a equação, show de bola, melhor ainda. Segundo passo, nós temos que balancear a reação química. E balancear a reação química, como a gente já fez várias vezes, a gente faz o balanceamento pela regra do macho, para facilitar a nossa vida e a gente conseguir balancear direitinho. Primeiro a gente olha para os metais, depois para os ametais, depois para o carbono, depois para o hidrogênio, depois para o oxigênio. Nesta ordem facilita o nosso balanceamento. E por último, a gente faz regra de 3. Não tem nenhuma fórmula mirabolante que nós temos que decorar nesse conteúdo. Nós só precisamos saber montar a regra de 3 direitinho e calcular pela regra de 3 e tá tudo ótimo, tudo feito. Então, no desafio da introdução de estequiometria, eu disse o seguinte: na combustão de 3 mols de etanol, qual é a massa em gramas de gás carbônico que vai ser formada? Fiz um desafio mesmo, não disse a equação, não disse fórmulas, não disse nada. Vocês tinham que ir atrás de tudo. Então eu tinha que começar pela combustão, pela reação de combustão do etanol. Primeiro, fórmula do etanol, C2H6O. Ou ainda C2H5OH, que é a mesma coisa. Essa é a fórmula do etanol. Reação de combustão é sempre a reação do combustível, que nesse caso é o etanol, com o oxigênio. E a reação do combustível com o oxigênio sempre produz as mesmas coisas. CO2, que é o gás carbônico, água e calor. Lembram? Reação de combustão sempre produz esses mesmos produtos. O que é o segundo passo? Depois que eu escrevi a equação, eu tenho que fazer o balanceamento dela. Fazendo o balanceamento aqui, ó, metais. Tem algum metal nessa reação? Não, todos são ametais. Então, por qual deles eu vou começar? Carbono. Antes da reação eu tenho 2 carbonos, depois eu preciso ter 2. Tenho 2? Não, esse 2 aqui é só do oxigênio, aqui eu tenho só 1 carbono. Para eu ter 2 carbonos depois da reação, vou ter que colocar um 2 aqui na frente do CO2. Depois, continuando, hidrogênio, que é o próximo elemento. Eu tenho 6 hidrogênios antes da reação e depois eu só tinha 2. Para ter 6, eu vou ter que multiplicar a água por 3. 3 vezes 2, 6. Fechou com o 6 daqui. Oxigênio, antes da reação. Aqui tem 1, aqui tem mais 2, então eu tinha 3 oxigênios antes da reação. E depois, aqui tem 2 vezes 2, aqui eu tenho 4 oxigênios. E aqui na água tem 1 oxigênio, vezes 3, 3. 4 oxigênios aqui, mais 3 oxigênios aqui. Fechou 7. Mas antes da reação eu só tinha 2 aqui mais 1 aqui. Só 3. Então eu vou ter que fazer alguma forma de igualar os oxigênios. Tenho que aumentar a quantidade de oxigênios aqui antes da reação para fechar os 7 que eu tenho depois. Se eu colocar algum número aqui no etanol para aumentar a quantidade de oxigênio, percebam que eu vou estragar o balanceamento do carbono e do hidrogênio. Então aqui eu não vou mexer. Também não posso colocar um número aqui atrás do oxigênio para fechar o balanceamento. Não posso alterar a fórmula quando eu estiver balanceando. Balancear é sempre colocar um número na frente aqui e aumentar a quantidade da substância inteira. Então, para fechar 7 oxigênios, eu vou ter que mexer aqui na quantidade de oxigênio. 1 mais quanto tem que ser para dar 7? 1 mais 6, né? Então, eu vou ter que multiplicar o oxigênio aqui por 3. 3 vezes 2, 6. Aí ficou 1 mais 6, 7, igual a esses 4 mais 3 aqui. Tá,
Fiz agora o balanceamento da reação, beleza? Agora eu vou para o último passo, que é fazer a regra D3. O que o exercício me diz? Se eu colocar 3 mols de etanol nesta reação, quantos gramas de oxigênio eu vou obter? Então, eu vou colocar assim, ó. Embaixo da substância, eu escrevo a informação que o exercício me dá, porque aí eu consigo visualizar bem o que eu tenho e o que eu preciso calcular. Eu tenho 3 mols de etanol nessa reação. E o que eu quero calcular? A quantidade de gás carbônico. Reparem que nessa reação aqui, na reação base do balanceamento, eu tinha 1 mol de etanol só, né? E esse 1 mol de etanol reagiu com oxigênio, produziu gás carbônico, água e calor. Mas produziu que quantidade de gás carbônico? Ó, 2 mol, né? 1 mol de etanol produz 2 mol de gás carbônico. Então, se fosse 3 mols de etanol, isso daria quantos mols de gás carbônico? 3 vezes, né? Se eu fizer a regrinha de 3, eu vou chegar em 6 mols. Se 1 mol de etanol gera 2 de gás carbônico, 3 mols de etanol gera 6 mols de gás carbônico. Ok, então eu tenho 6 mols de gás carbônico. É essa a minha resposta? Não, porque a pergunta não é quantos mols de gás carbônico vão ser gerados, mas quantos gramas. Como é que eu vou fazer para transformar esse mol de gás carbônico para grama de gás carbônico? Eu tenho que calcular a massa molar do gás carbônico a partir da tabela periódica. E aí eu vou lá na tabela e consulto. O carbono tem massa 12, o oxigênio tem massa 16. E são 2 oxigênios na fórmula do gás carbônico, né? Então, 16 vezes 2. 16 vezes 2, 32. Mais 12, 44 gramas tem 1 mol de gás carbônico. Ó, 1 mol de CO2 tem 44 gramas. Da onde eu tirei isso? Calculei a partir das massas do carbono e do oxigênio da tabela periódica. Agora, eu quero saber quanto que vai dar se eu tivesse 6 mols de gás carbônico. Aqui eu vou ter que fazer mais uma regrinha de 3, ó. 6 vezes 44 igual a x vezes 1, que dá x, né? 264 gramas de gás carbônico. Essa é a resposta do desafio. Nesse desafio a gente precisou fazer 2 regrinhas de 3. Mas tem muitos problemas de estequiometria que a gente fazendo uma regrinha de 3 só já resolveu a questão.